Aula de hoje, as cidades medievais. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiane e como vocês viram, hoje a nossa aula será sobre as cidades medievais, ou seja, as cidades da Idade Média. Sim! Mas, para isso, você lembra do período que antecede a Idade Média? Sabemos que existem 4 grandes períodos na história. Então, vamos retomar? O primeiro período é o da Antiguidade, que tem como marco inicial a invenção da escrita. Vocês poderão ver agora na imagem. Nesse período, aprendemos que, além de se aperfeiçoarem na agricultura e na pecuária, os seres humanos ficaram muito bons nas construções de moradias e também na fabricação de objetos. Vocês se lembram de Roma? Mas não estou falando sobre a Roma atual, a capital da Itália. Eu estou falando sobre ela há mais de 2000 anos atrás. Isso mesmo, quando ela era conhecida como a capital de um grande, poderoso império. Eu estou falando do Império Romano. Isso mesmo. Eles conseguiram toda essa fama graças ao seu enorme e poderoso exército. Mas esse império não durou para sempre. E essa é a história que ouviremos agora. O Império Romano pertencia à área do sul do continente europeu, do norte do continente africano e também parte do Oriente Médio. Como podemos perceber, o Império era grande demais, tinha um vasto território e sua segurança custava aos cofres públicos, que estavam enfrentando dificuldades em enviar os seus soldados às diferentes regiões do Império. Com isso, os povos vizinhos começaram a entrar nele e o Império Romano começou a ficar enfraquecido. E eu estou falando dos povos germânicos, mais conhecidos como aqueles bárbaros. Os bárbaros eram assim chamados pelos romanos, pois eles não viviam no império, eles eram estrangeiros e também não falavam a língua oficial, o latim. Com o passar do tempo, esses povos cada vez mais começaram a entrar no império. Aconteciam grandes batalhas e com isso cada vez mais o Império Romano ficava fraco. E no ano de 476 d.C., o líder dos Hérulos comandou a invasão e o saque de Roma, destronando o último imperador romano, Rômulo Augusto. E assim, o período da Antiguidade termina, dando início ao novo período, o da Idade Média. No século V, a capital do Império Romano, Roma, foi dominada pelo povo hérulo. Grande parte da população que ali vivia migrou para as regiões rurais em busca de sobrevivência e segurança. Somente no século VII é que as cidades europeias voltaram a crescer devido às pessoas que vinham de diferentes regiões. Apesar de as guerras terem diminuído em relação aos séculos anteriores, existia o medo de novas invasões por povos inimigos. Então, as muralhas eram importantes para a defesa. As pessoas viviam em casas escuras e com pouca ventilação. Nos banheiros não existia chuveiro, muito menos vaso sanitário. A maioria da população fazia suas necessidades em baldes. Devido a essa falta de higiene, muitas pessoas pegavam diversas doenças e morriam cedo. A faixa etária da população era entre 35 a 40 anos de idade. Viviam muito pouco, na verdade. E as crianças? Onde nasciam? As crianças nasciam em casa. Mas por quem? Pelas parteiras. Antigamente não existiam hospitais como nós temos hoje. Mas e os remédios? Como que era feito? Os remédios eram
ervas. Antigamente também não tinha o estudo da anatomia, da anatomia humana. Isso só veio algum tempo depois por um homem chamado Leonardo da Vinci. O comércio foi fundamental para o crescimento das cidades medievais. O centro era o ponto de encontro entre comerciantes, camponeses e as pessoas que ali viviam por perto. No comércio se vendia várias coisas, desde os pães, os cereais, até mesmo as roupas e os utensílios domésticos. Os camponeses precisavam viajar longos quilômetros até chegar ao comércio e suas moedas eram diferentes daquelas que os comerciantes tinham. E aí, professora, o que eles faziam? Eles realizavam o câmbio. Mas, professora, o que é isso? Calma que eu vou te explicar. Aqui no Brasil, qual é o tipo de moeda que nós utilizamos? O real. Muito bem. E lá nos Estados Unidos, o dólar. E quando nós vamos para os Estados Unidos, o que nós precisamos fazer? A troca de moedas, não é verdade? E essa troca é chamada de câmbio. E era assim que os camponeses faziam para comprarem, sejam seus alimentos, seus utensílios domésticos e assim por diante. E é isso aí, galerinha. Gostaram? Hoje nós podemos relembrar sobre o período da Antiguidade e aprender um pouco mais sobre o período da Idade Média. Mas, professora, e os outros grandes períodos? Isso vai ficar com o próximo estudo. Por isso, um beijo para vocês e até mais.